Tá gravando. Boa noite, como vão? Tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de Direito das Sucessões. Iremos abordar hoje sucessão testamentária. A sucessão testamentária, o que seria? Uma sucessão onde haverá uma disposição de última vontade por parte do testador. Então, o testador, observado aquela regra que nós vimos durante o curso, da reserva, né, da reserva do percentual dos herdeiros necessários, né, então, ele poderá dispor dos 50% disponíveis, ou, se ele não tiver herdeiros necessários, ele poderá dispor da totalidade ou parcialmente dos bens que compõem o patrimônio do testador. Então, gente, o testamento nada mais é do que a observância dos princípios da autonomia da vontade, onde o testador, ele irá, ao final da vida, não, né? Eu falo ao final porque, em regra, as pessoas não pensam nessa sucessão testamentária quando jovem, né? Então, num certo momento da vida, a pessoa resolve deixar o testamento e dispor dos bens de forma organizada e pré-determinada, né? Então, ele já vai deixar os acervos, né, as cotas, os quinhões, sempre respeitando a reserva se houver herdeiros necessários. Então, se não tiver herdeiros necessários, ele poderá dispor da totalidade dos seus bens em testamento. Então, o testamento, ele nada mais é do que a observância desse princípio da autonomia da vontade, onde o testador ele vai dispor dos seus bens para depois de sua morte. Então, um dado momento, ele poderá, né, dispor dos seus bens de forma total ou parcial, para que se faça, né, cumprir ao final, ou seja, posteriormente ao falecimento dessa pessoa. Muitas pessoas falam, professora, qual que é a vantagem de se deixar um testamento? O testamento, gente, ele foi feito, como se trata de uma declaração de última vontade, o legislador, o magistrado que irá interpretar esse testamento, ele vai fazer da melhor forma possível para que haja o cumprimento desse testamento, né? Para que haja o cumprimento desse testamento. Então, a questão de interpretação vai se interpretar de uma forma mais próxima possível, né, do que foi descrito pelo testador, com o intuito de cumprir a sua vontade, de atender à vontade que foi manifestada antes da morte. Existem algumas regrinhas, né, tanto permissivas e proibitivas, para que se insira nessas cláusulas testamentárias, né? Então, existem regrinhas. A primeira regrinha o testamento ele vai poder somente beneficiar pessoas naturais ou jurídicas. Então, gente, animais, eles não poderão ser beneficiados, salvo indiretamente por meio de encargo, né? Como nós já vimos em Direito Civil 1. O que é encargo? Eu vou deixar um patrimônio para uma determinada pessoa, mas em contrapartida eu vou exigir o quê? O cumprimento de um encargo. É o chamado, é o conhecido presente de grego. Então, você recebe algo, mas você tem que, você é obrigado a prestar algo também, né? A cumprir uma determinação descrita nesse testamento. Quando se fala, então, testamento, então nós podemos já direcionar a conceituação de quê? A capacidade passiva do testamento, quem pode receber o testamento? Tanto pessoa natural, quanto pessoa jurídica. Animais, não. Né? No nosso ordenamento jurídico, não é possível. Por quê? Porque não é possível. Né? Em alguns países, pode até ser que haja essa possibilidade,
mas sempre naqueles países que eu pesquisei, é na condição também de encargo, né? De encargo, ou seja, você deixa uma fazenda para uma determinada pessoa, mas em contrapartida ela tem que cuidar do aras, né, dos cavalos, até a morte de todos. Né? Então, ali existe uma contrapartida. A interpretação de cláusulas testamentárias. É aquilo que eu já falei anteriormente, salvar o mais possível a vontade do testador, conforme prevê o artigo 1899 do Código Civil. E o artigo também 112, que fala da interpretação do negócio jurídico. Né? Então, eu tenho que, para interpretar esse negócio jurídico, que o testamento ele é um negócio jurídico solene, então eu vou tentar, com maior proximidade do que está descrito, né, no testamento, para que eu possa atender, cumprir a manifestação de vontade do testador, que no caso é a última manifestação de vontade do testador. As expressões masculinas abrangem o feminino, mas o inverso não se impõe. Ou seja, se eu falo assim, deixo a fazenda para os meus filhos, abrange o quê? O masculino e o feminino. Mas se eu falo, deixo a fazenda para as minhas filhas, aí já abrange somente as filhas. A recíproca não é a mesma. Né? Então, as expressões masculinas abrangem o feminino, mas o inverso não se impõe. Filhos abrange os do sexo masculino e feminino. Né? A mesma expressão, o mesmo item que nós vimos acima. O vocábulo bens designa tudo que tem valor. Então, abrange, quando fala-se bens, né, deixo meus bens. Então, ele não especificou que tipo de bem, qual o tipo de bem é. Então, vai abranger os bens móveis, imóveis, semoventes, créditos, contas, né, investimentos, tudo isso irá ser considerado e abrangido na conceituação e na expressão bens. Quando o testador identifica o beneficiário pela função ou cargo que ele exerce, entende-se que o beneficiário é a pessoa que exerce função ou cargo na época do falecimento de cujos. Né? Por exemplo, ele fala, deixo o meu veículo para o meu contador. Né? Então, ali, ele exerce e vai ser considerado contador na época o quê? Do falecimento do testador. Né? Se o testador nomear 2 ou mais herdeiros sem discriminar o percentual que caberá a cada um, vai haver o quê? A partilha igual 50% para um e 50% para outro, nos termos do artigo 1904, né? Então, se ele não especificar o percentual, né, os bens de forma separada, identificada de cada um deles, então irá partilhar de forma igual. Se o herdeiro nomear certos herdeiros individualmente e outros de forma coletiva, a herança será dividida em tantas cotas forem os indivíduos designados e os grupos designados. Né? Por exemplo, deixo o meu patrimônio para os meus primos, né? E para os meus tios. Né? Aqui uma forma coletiva. Né? Então, vai ser dividido em quê? Em 2 cotas. Ou então, eu deixo a minha herança para o meu melhor amigo, João, para os meus primos e para os meus tios-avós. Então, ele especificou de maneira mais clara. Então, vai ser dividido em quanto? Em 3. Né? Em 3 partes. Bom, o conceito de sucessão testamentária. A sucessão testamentária decorre o quê? Da manifestação de vontade. Gente, o testamento, ele é a última manifestação de vontade do testador, que vai ser cumprida, né, se tiver atendido todos os requisitos, né, da forma escolhida por ele de testar, né, se for o testamento público, se for o testamento particular, cada um, ele tem a sua particularidade. Então, depende muito do tipo de testamento,
que o testador irá escolher, né? Nós sabemos, isso nós já comentamos em sala de aula, que o testamento mais frágil, a espécie de testamento mais frágil que tem é o testamento particular. Por mais que ele reserve, né, a lei imponha certos requisitos, a probabilidade de haver qualquer tipo de influência, né, do testador é mais fácil, é de difícil comprovação, né, dessa captação voltada para direcionar o testamento para uma determinada pessoa, né? No caso aí, gente, é a prática de quê? De dolo, né? Então, o conceito é a sucessão testamentária decorre de uma expressa manifestação de última vontade, através de quê? Testamento ou codicilo. Testamento é um negócio jurídico solene, unilateral, gratuito, né, que é celebrado pelo testador. Agora, o codicilo é um mini testamento, onde eu colocarei, o testador irá inserir ali cláusulas que se refira a pequena monta, né, a bens que não ultrapassem um certo valor, que seja, por exemplo, joias, quadros, né, móveis antigos, que realmente não têm um valor expressivo, né? Isso é chamado de codicilo. Princípios. Os princípios espera só um pouquinho. Os princípios, né, que norteiam o testamento, a sucessão testamentária. Primeiro, o princípio da autonomia da vontade e a supremacia da ordem pública e liberdade de testar. Então, gente, existe uma certa liberdade, né? A pessoa, por quê? Ela vai colocar ali a sua intenção, a sua vontade, mas é óbvio que haverá uma limitação que a própria lei impõe, né? Nos casos que a pessoa tem um herdeiro necessário, ela não poderá dispor da totalidade dos seus bens. No caso de haver, né, uma pessoa que já não tem esses herdeiros necessários, ela vai ter uma liberdade de testar, ela vai ter essa liberdade mais ampliada. Porém, ela deve seguir o que a lei determina e os requisitos que o testamento requer, sob pena desse testamento não ter validade no mundo jurídico, né, dele ser invalidado em decorrência de uma formalidade que se faz necessária. Vamos lá. O testamento, gente, ele não serve unicamente para disposição de bens, né? Ele pode também abranger outras questões que a própria lei, inclusive, relata e trata, né? Então, ele também pode abranger questões não patrimoniais, tais como nomear um tutor ou curador para o filho, né, conforme prevê o artigo 1634 e 1728, dispensar o herdeiro necessário da colação, né? O que seria colação? Né? Isso é uma característica da sucessão legítima, onde, quando há o quê? A doação, né? Um adiantamento de legítima, aquele valor, aquele percentual, ou aquele bem que foi dado, né, doado, ele volta para o monte se não tiver também, gente, uma expressa manifestação de vontade nesse sentido de não haver a necessidade de haver a colação, né? Então, o testamento é uma possibilidade de se manifestar acerca da necessidade, né, da dispensa do herdeiro necessário da colação. Revogar testamento. Porque uma das características mais importantes do testamento é que ele é o quê? Revogável. Ele é revogável porque a qualquer momento eu posso fazer um outro testamento que vai tomar o lugar daquele anterior, né? Que vai entrar no lugar daquele anterior. Então, essa é uma característica muito marcante do testamento, né? Então, revogar o testamento. Então, se, por exemplo, eu beneficiei uma pessoa
minha irmã e minha prima. Eu não tenho herdeiros necessários. Mas aí, no decorrer do tempo, eu brigo com a minha prima, né? O que acontece? Eu faço um outro testamento, tiro ela e deixo só minha irmã. Esse testamento, ele poderá ser questionado? Não. Uma vez que atendido todos os requisitos, existe ali capacidade testamentária, né? Capacidade ativa. E houve o quê? Uma mudança na manifestação de vontade. E essa manifestação de vontade, a última, ela vai substituir a anterior, né? Reabilitar o indigno, né? Também previsto no artigo 1818. Deserdar, né? No caso, o perdão ao indigno, ele pode ser feito no próprio testamento. Reconhecer filhos, né? Também artigo 1609. E instituir fundação. O reconhecimento de filhos, independentemente do testamento ele ser considerado, ser invalidado, né, declarado anulável, nulo, mesmo assim haverá o quê? A parte não patrimonial, que é o reconhecimento, ela vai ter validade, né? Então, haverá validade dessa parte não patrimonial. Características. Primeiro, é um ato personalíssimo. O testamento, gente, ele é um negócio jurídico. Então, primeiramente, ele deve cumprir os requisitos do artigo 104 previsto no Código Civil, né, que é para a validade do negócio jurídico, requer agente capaz, objeto lícito e não defeso em lei, né? Então, é um ato, características específicas, né? Personalíssimo. Ou seja, somente a pessoa, só o autor da herança, poderá fazê-lo. Ninguém por ele poderá fazê-lo. Entendeu? Então, ele, por exemplo, se ele for incapaz, se ele tiver uma incapacidade mental, nem que seja momentânea, ele vai poder testar? Não. Por quê? Para que eu possa testar, eu tenho que estar o quê? Apresentando capacidades mentais perfeitas, né? Perfeita capacidade de proferir, de manifestar a vontade, porque é uma declaração de última vontade. Então, não pode haver interferência de ninguém, de nenhuma pessoa, né? É lógico que, por exemplo, uma pessoa que tem interesse de fazer um testamento, ela pode consultar um advogado para deixar pré-estabelecido o que ele poderá ou não inserir nesse testamento, né? Só que não pode haver interferência na manifestação de vontade do testador. Não pode haver. Então, no caso, ele vai só direcionar o profissional do operador do direito, ele poderá direcionar no sentido do que a lei permite ou do que a lei não permite. É essa limitação de atuação, né, de um profissional. Pode haver consulta? Pode. Né, está crescendo essa prática das pessoas procurarem, né, conhecer aquilo que ela pode abranger nesse testamento. Né, está crescente essa procura. Ele é também, o testamento, ele tem a característica de ser o quê? Unilateral. Unilateral, por quê? Porque somente, né, somente vai manifestar a vontade somente o testador, né? Ele vai beneficiar uma terceira pessoa, ou outras pessoas, ou várias pessoas, mas quem vai manifestar a sua vontade unicamente é o testador, né? Ele é um ato solene. Sim, ele é solene, no sentido de que ele demanda o cumprimento das formalidades previstas em lei, sob pena de não ter validade no mundo jurídico, né? Sob pena dele não poder ser cumprido, né? Ele não poderá gerar efeitos no mundo jurídico. Ele é revogável, como nós acabamos de dizer, uma vez que é uma característica inerente ao testamento, ou seja, a sua capacidade de revogação, né? Então, se eu, no final do ano passado, eu fiz um testamento, e agora, nesse meio do ano aqui, agora eu quero fazer outro, qual que vai valer? O último, né? O último irá valer.
independentemente de pessoas que estejam inseridas naquele testamento anterior, questionarem, né, essa possibilidade, porque existe uma liberdade de testar, existe uma liberdade em razão de um princípio da autonomia da vontade. Ele é um negócio jurídico causa mortes, porque somente produzirá efeitos após a morte do testador. Então, existe um termo, né, no testamento, que é o quê? Existe um gatilho para a aquisição desse direito, que é o evento morte, né? Então, é o evento morte. Capacidade para suceder. Essa capacidade para suceder, nós temos que analisar tanto a capacidade ativa e passiva, né? Então, quem que tem capacidade para suceder? Primeiro, deverá atender o chamado de lei ou do testador, artigo 1786, artigo 1798. Outras características, deve haver o quê? A morte do testador, né? Sobrevivência do sucessor. Se o sucessor falecer antes do autor da herança, perderá a capacidade de suceder. Por exemplo, se eu falo assim, como deixei um testamento falando que eu vou deixar a minha casa para Ana. Só que no momento, Ana falece primeiro. Então, não haverá como cumprir, mesmo que Ana tenha uma filha. Porque ali nós já até mencionamos aqui que não cabe direito de representação na sucessão testamentária, né? O herdeiro ele deve ser pessoa, né? Como nós falamos, as regras gerais do testamento. Não se pode beneficiar animais. Né? Tem até um desenho, um filme do Garfield, né? Que ele é beneficiado, um sósia do Garfield é beneficiado com um testamento. Isso não existe, né? Aqui no nosso país não há que se falar em coisas inanimadas ou animais com capacidade sucessória. A capacidade testamentária passiva, que é a capacidade de receber ou adquirir testamento, verificada no momento da abertura da sucessão. Não podem receber por testamento as pessoas elencadas no artigo 1801 do Código Civil Brasileiro, sob pena de nulidade, a saber, a pessoa que arroga ou escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro, ou seus ascendentes e irmãos. Gente, é lógico que se eu puder escrever o testamento, eu posso agir de má fé, né? Eu posso aproveitar desse poder para que haja ali, um momentinho, para que haja ali, né, um aproveitamento dessa condição, né? Então, eu não posso, a pessoa que escreveu o testamento, nem o cônjuge dessa pessoa, ou companheiro, ou seus ascendentes e irmãos. Testemunhas do testamento, né? Então, não podem receber as testemunhas do testamento. O concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. O tabelião civil ou militar, ou o comandante ou escrivão perante quem se fizer, assim como o que fizer ou aprovar o testamento. As espécies de testamento, né? Outra característica, quem que pode testar? Antes de entrar nas formas de testamento, quem que pode testar? O artigo 1860 fala: os menores de 16 anos são incapazes de testar. Os desprovidos de discernimento, os surdos mudos e a pessoa jurídica. Né? Vamos conferir ali no artigo 1860. Aqui, ó. Além dos incapazes, não podem testar o que no ato de fazê-lo não tiverem pleno discernimento. Podem testar os maiores de 16 anos. Então, não podem
né, haver esse, não são incapazes de testar. Então, a capacidade, a partir dos 16 anos, né, a pessoa relativamente incapaz, ela pode testar. Então, existe ali essa imposição. Então, a capacidade, ela não deve ser analisada sob o prisma do artigo 3º e artigo 4º, nesse aspecto do relativamente e absolutamente incapaz, né? Os absolutamente incapazes, ele pode testar, né? Os absolutamente capazes não pode, incapazes não pode. Por quê? Porque ele não tem como manifestar sua vontade. Ele vai ser necessário o quê? Uma pessoa representando. Então haverá interferência de terceiro, né? Então não poderá haver. E o testamento do menor, né, do incapaz, ele não pode ser convalidado. Então, ele não poderá ser convalidado esse testamento feito por menor incapaz. Por quê? Porque no artigo, nós já vimos isso quando vimos direito civil, parte geral, que fala dos negócios jurídicos nulos e anuláveis. Então, é imprescritível, né? Esse negócio jurídico celebrado por incapazes, então, ele será ali, não haverá essa possibilidade, né, de haver esse tipo de sucessão testamentária, né? Bom, Gabriela, Oi. só para entender o Césio, o menor incapaz, então, mesmo se ele tiver 16 anos, o representado dele não pode fazer Não, isso para ele. 16 anos pode. A 16 partir dos anos pode. 16 pode haver atestamento. O que não pode é o quê? O absolutamente incapaz. O que eu Absolutamente. disse foi, com relação ao artigo 3º e 4º, que prevê, né, que todo absolutamente incapaz ele tem que ser o quê? Representado. Mas, nesse caso, o menor, ele não pode, o menor incapaz, absolutamente incapaz, ele não pode testar, porque ele vai pedir o quê? Vai exigir a representação plena de alguém, né? Alguém vai ter que representá-lo. Então, não tem como, porque a manifestação de vontade, no caso do testamento, ela tem que ser plena e ela não pode haver interferência. Ele pode receber, lógico, pode receber, não tem problema, mas ele não vai poder testar. Agora, o Código Civil viabiliza os relativamente incapazes de testar, porque nesse momento ele vai agir assistido por alguém, né? No caso, essa assistência, eu até falo que é agir com e não agir por alguém. Então, o Código Civil flexibiliza os maiores de 16 anos para que possa testar, entendeu? Deu para entender, Sérgio? Entendi. Tá. Beleza? Aí, nesse caso aí, os bens desse menor vai passar da forma normal, né? Sem capacidade de testar só. Aí vai seguir a sucessão legítima, Legítima, né? né? Vai ser a sucessão legítima, vai cumprir o artigo 1829, né? No caso, descendentes, ascendentes, cônjuge, colaterais, né? Então, vai seguir aquela ordem da vocação hereditária. Uhum. Ok? Bom. E os ébrios, nesse caso, entra alguma peculiaridade ou não? Bom, para que eu possa testar, né, eu tenho que ter capacidade de manifestação de vontade. Então, aqueles requisitos previstos no artigo 104 do Código Civil, eles devem ser cumpridos, preenchidos. né, preenchidos. Então, esses aspectos gerais do artigo 104, ele deve ser acatado, deve ser cumprido. Bom, porém, o que acontece? Ele pode receber, no caso o menor, né, ele pode receber herança. O relativamente incapaz, o ébrio, os toxômanos, né, as pessoas que ali têm um problema com substâncias, Drogas, né? com drogas. Então, nesse caso, o que tem que ser analisado é a capacidade, né? Certo. Se naquele momento ele não era, inclusive, interditado, né? E no momento que ele manifestou ali a sua última vontade, ele não foi interditado, é questionável essa questão da disposição.
se comprovado que ele não tinha capacidade de manifestar sua vontade de forma plena, porque a sucessão testamentária é só disposição de vontade. Então, a minha manifestação de vontade, ela tem que ser plena, naquilo, né? Plena e límpida naquilo que eu vou expressar, entendeu? Então, se aquele indivíduo, ele está passando por um momento, a primeira coisa que deve ser feita, né, é uma interdição. Hoje nós vimos que a interdição, ela não é absoluta, né, ela se dá de forma parcial, né, porém, faz necessário isso. Agora, muita gente entra com uma ação de anulação do negócio jurídico, no caso do testamento, alegando a ausência, né, de manifestação de vontade plena, no caso, por exemplo, essas pessoas que ficam oscilando, né, os ébrios têm muito isso, tem época que eles estão bem, né, e tem época que ele não está bem, a mesma coisa é o drogativo, né, tem época que ele apresenta uma melhora, e tem época que não. Então, isso é muito, vamos ter que analisar caso a caso. Em regra, se ele não for interditado, ele vai poder testar. Eu vou ter que comprovar que ele não tinha capacidade plena para aquele momento solene, que é o momento que ele tinha que fazer, no caso, o testamento. Aí, nesse caso, suspende, então, o testamento, vai se discutir na via jurídica, né? Com certeza. Aí vai ter que suspender, porque o testamento, ele também tem que ser aberto. Não dá, muitas vezes as pessoas confundem e falam assim, deixou um testamento, beleza, agora é só cumprir do jeito que está lá. Não, eu tenho que levar esse testamento para que ele esteja aberto, né, junto ao Poder Judiciário. Então, aquele trâmite que nós estudamos para o inventário, se tiver algum testamento, ele tem que ser levado também ao Poder Judiciário, para quê? Para que o Poder Judiciário analise se estão presentes todos os requisitos, né? Então, se houver qualquer questionamento de anulação ou nulidade, deve ser feita de forma apartada, porque ali não haverá dilação probatória para dirimir essa questão de maior complexidade, né? Então, vamos lá. Bom, as espécies de testamentos trazidas pelo Código Civil. Nós temos o testamento público, cerrado e o particular. Esses são os testamentos ordinários. Porque nós também temos o testamento militar, o aeronáutico, né? Então, tem outras espécies de testamentos específicos, especiais, chamados testamentos especiais. Como nós já até mencionamos, né, na sala de aula e até mesmo nas nossas aulas aqui, o testamento público é o mais utilizado, né, é o mais utilizado e o mais seguro, né, no sentido de que preenche, não, o cerrado também é seguro, né, o testamento cerrado. O mais frágil, na minha concepção e na concepção da maioria dos doutrinadores, é o quê? É o testamento particular, né? O público e o cerrado, como eles são elaborados pelo tabelião, e deve-se ler, né, o testamento em voz alta, então, ele cumpre uma formalidade exigida por lei, né? E ele, no caso, o tabelião, ele tem fé pública, né? Ele goza dessa fé pública. Então, em decorrência disso, concede ao testamento essa credibilidade, né? Por isso que a gente fala que o público e o cerrado, dificilmente ele vai ser questionado nas vias judiciais. Por quê? Porque se for cumpridas as formalidades previstas para esse testamento, dificilmente haverá anulação ou nulidade ou invalidação desse testamento, né? Então, vamos lá. Testamento público. Conceito de testamento público. Ele é escrito pelo tabelião. O que acontece, gente? Muitas vezes a pessoa já leva uma minuta prévia, né, digitada ou até manuscrita, ou seja, o testador leva ao cartório uma minuta, uma síntese daquilo que ele quer que seja inserido no testamento, mas quem vai inserir, quem vai elaborar o documento vai ser o tabelião,
né? Então, ele vai elaborar esse documento em seu livro de notas, de acordo com a declaração de vontade, com a manifestação de vontade expressa do testador, na presença de duas testemunhas, podendo este ser visto de minuta, notas ou apontamentos. Este quem? Né? No caso, pode haver anotações, né? Apontamentos. Tanto o testador pode levar sua colinha, né? Ou seja, aquilo que tiver já descrito antes, previamente, né? E o tabelião também ele pode fazer anotações, apontamentos, até mesmo rodapé, né? Alguma legislação, alguma coisa específica, ele também pode utilizar. Mas o testamento público, realmente, ele exige que? Exige a presença de duas testemunhas. Requisitos. Primeiro, ele deve ser escrito manualmente ou mecanicamente. Em regra, é mecanicamente, ou seja, é digitado, né? Em língua nacional, podendo ser inserido inserto em partes impressas de livro de notas. Deve ser lido, depois que ele é feito, depois que ele é elaborado, confeccionado, ele vai ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e às duas testemunhas a um só tempo, ou seja, simultaneamente, né? Não vai ler para um e depois ler para as testemunhas. Vai ser de forma simultânea, para que fique consignado que ele não está fazendo nenhuma alteração na leitura que ele faria para um ou para outro, né? Se o testador não souber ou não puder assinar, ou seja, se ele for analfabeto, né? Se ele for analfabeto, o tabelião assim o declarará, assinado, nesse caso, pelo testador a seu rogo, uma das testemunhas instrumentárias. Então, além disso, né, haverá a assinatura do testador a rogo e também de uma das testemunhas instrumentárias. Também irá consignar a sua assinatura. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento e, se não souber, designará quem o faça em seu lugar, presentes as testemunhas. Então, o surdo, né, se ele souber ler, ele vai poder fazer o testamento, ele vai poder se valer do testamento. Ao cego só se permite testamento público, que ele será lido em voz alta, duas vezes, uma pelo tabelião e outra por uma das testemunhas designadas pelo testador. É o que prevê o artigo 1867. Bom, não podem testar publicamente os mudos e os surdos mudos, se também não souberem ler nem escrever. Artigo 1864, inciso 1. Podem fazê-los os surdos que não sejam mudos, os alfabetizados em geral e também os analfabetos e os cegos. Então, o público ele é mais abrangente também. Então, nós ali percebemos que os analfabetos podem testar? Sim, de forma pública, né? Os surdos que não sejam mudos, né? E os cegos, que aí, no caso, haverá um requisito a mais, que é a leitura de duas vezes, né, do testamento. Uma vai ser feita a leitura pelo tabelião e a outra será feita por uma das testemunhas. O testamento público pode ser escrito manualmente ou mecanicamente, nós já falamos, né? Esse testamento público, ele pode ser feito tanto manualmente quanto mecanicamente. Em regra, é feito mecanicamente, né? Se o testador não souber ou não puder assinar, aqui nós já vimos que são os artigos que nós já mencionamos no slide anterior. Testamento cerrado. O testamento cerrado, também chamado de secreto, ou místico, né? Por quê, gente? Porque o testamento, ele é elaborado e aí depois ele é costurado, né? Antigamente falava-se o quê? Costurado, né? Para que pudesse haver ali dar maior sigilo, né? Àquele testamento, a espécie de testamento cerrado. Então, ele é chamado de secreto ou místico, porque só o testador conhece o seu teor.
Ele é escrito por este ou por alguém a seu rogo e só tem eficácia após o auto de aprovação, lavrado pelo tabelião na presença de duas testemunhas. Então, no testamento cerrado, também tem a presença, a exigência de duas testemunhas também. Requisitos: cédula testamentária, o ato de entrega, ou seja, a entrega do testamento cerrado, né, ao testador, auto de aprovação, ou seja, o testador ele tem que aprovar, e depois vem o quê? O cerramento. Cerramento, gente, é o fechamento, vai lacrar aquele documento, né? Lacrar, antigamente falava costurado, não era somente feito a colagem, né? E sim, havia costura daquele documento. Pessoas que não podem testar através do testamento cerrado. Os analfabetos, incluídos os surdos mudos, bem como os cegos. Então, a diferença, né, com relação ao testamento público e o cerrado, é que no cerrado não há possibilidade dos analfabetos, dos surdos mudos, nem os cegos de adotar esse tipo de testamento cerrado. Testamento particular, que é o mais flexível, né? Esse testamento é flexível em que sentido, né, que eu estou dizendo? É porque ele pode ser feito de qualquer forma, né, tanto manuscrita quanto também de forma mecânica pelo próprio testador. Então, ele confeccionará aquele testamento, também chamado de hológrafo. Ele é inteiramente escrito e assinado pelo testador, já vem admitindo, né, de que seja mecânico, ou seja, pode ser digitado desde que haja assinatura do testador, e é lido perante 3 testemunhas e por elas também assinado. O número de testemunhas no testamento particular, ele é maior, são 3 testemunhas. Por quê? Porque ele é um testamento passível de fraude, né? De interferência de terceiros, né? No caso, poderá haver o quê? A prática de dolo, de simulação, de erro, né? Então, de vícios do negócio jurídico que podem comprometer a validade desse ato solene, no caso do testamento particular. Ele pode ser escrito em língua estrangeira, contando que as testemunhas a compreendam. Mesmo não havendo menção à data, pode ser considerado válido. É permitido aos que podem ler e escrever, não se admitindo assinatura a rogo, porque se uma das características é que ele seja escrito, né, então não haveria como realmente. Não podem dele se utilizar o cego, analfabeto e os eventualmente incapacitados de escrever, né? Por exemplo, uma pessoa que tem Parkinson, às vezes a pessoa tem plena capacidade de proferir de manifestar sua vontade, mas em razão, né, de trêmulo, né, da mão estar trêmula, ele não vai conseguir fazer o testamento particular, podendo haver a escolha ou do cerrado ou do público. Basta que uma testemunha confirme em juízo a sua autenticidade, havendo provas suficientes desta. Se todas falecerem ou estiverem em local ignorado, ou não confirmarem, o testamento particular não será cumprido. Então, essa é a característica do testamento, são as características do testamento particular. Os artigos, né, que correspondem ao testamento particular, estão previstos ali no artigo 1876 a 1880. Então, gente, com relação ao testamento, né, hoje nós ficaremos com esses testamentos, ou seja, nós temos 3 espécies de testamento, que é ordinários, né, que é o público, o cerrado e o particular. Qual o mais utilizado? O público, né? O mais utilizado é o testamento público. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ó, que bom, hoje tem muita gente, ó, tem 21 pessoas na sala de aula. Alguém quer fazer alguma pergunta?
Podem manifestar. O testamento, gente, ele é muito... Gabriela, Oi, pode fazer. só te atrapalhar. Nesse testamento particular, as 3 testemunhas podem ser qualquer pessoa. Não, a vedação, ela não pode ser testemunhas. Por exemplo, aquela vedação continua também para essas pessoas, né? Uhum. Por exemplo, o Do companheiro. artigo 3º, do 104, muitas coisas. Senão seria muito fácil, ele já é muito frágil, esse testamento. Seria muito fácil realmente eu fazer uma captação aí, né? Direcionar o testamento para quem eu queria. Eu vou induzir essa pessoa a deixar para o meu concubino ou meu filho, né? Então, não é possível. Tem as mesmas regras. Certo. Ok? Uhum. Alguma dúvida mais, gente? Podem tirar dúvidas. Vamos olhar lá no artigo 1800 e... Deixa eu ver aqui. Aqui não. Então, deve ser... Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Na semana que vem, nós iremos ver os testamentos especiais, né, que são os militares, né, aeronáuticos. Então, nós iremos trabalhar esses testamentos. O testamento é uma matéria que tem toda ela está no Código Civil, né? Então, é muito técnico essa matéria testamento. Por quê? Porque tem que haver o cumprimento dessas formalidades legais para que haja que haja essa possibilidade de cumprimento da última vontade, da declaração de última vontade. Quem perguntou aqui? Deixa eu ver aqui. É fácil derrubar esses testamentos ou são inquestionáveis? Bom, não, eles não são inquestionáveis, né, Carol? O que acontece? As mesmas regras com relação à manifestação de vontade prevista ali no artigo 4º do Código Civil, né, se a pessoa não tiver plena capacidade de proferir a sua vontade, com certeza esse testamento ele pode ser questionado, sim, né? Ele pode ser questionado o quê? A presença de vícios de consentimento. Mas nós vimos que o magistrado ele vai fazer o possível para que possa dar cumprimento a esse testamento, desde que seja possível, desde que não fira, obviamente, fira algum requisito, alguma formalidade legal. Então, aquele artigo que nós falamos da interpretação, né, a interpretação, ela sempre tem que ser voltada para o cumprimento desse testamento, porque não haverá outra oportunidade, né, para que nós não podemos consultar o testador que já faleceu para saber se era isso mesmo que ele queria. Então, deve-se aproximar e buscar ao máximo a interpretação favorável ao que o testador desejava. Porém, se vier maculado de vícios, de dolo, de simulação, de qualquer tipo de fraude, com intenção de realmente fraudar, com certeza ele vai ser invalidado. 2003? Deixa eu ver aqui. Viu, Carol? Alguma dúvida a mais? Você está falando da colação, Joás? A colação tem que, por fim, igualar na proporção estabelecida neste código as legítimas dos descendentes do cônjuge sobrevivente.
obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados. Bom, a colação é isso, é o adiantamento, né, o adiantamento de legítima. Né, um pai, por exemplo, o pai tem 3 filhos, aí ele resolve antecipar a legítima e dar uma casa para um filho, né, que precisa não tem uma casa para morar, então ele adianta. Só que vai depender do negócio jurídico que ele celebrou com o filho. E lembrando que todo negócio jurídico que é celebrado a título de disposição de bens relacionados aos filhos, os outros têm que anuir. Então, vai depender o quê? Se nessa cláusula, né, ele abster em testamento, abster de que ele tenha que voltar o bem para que seja para a colação, para que ele seja contabilizado na partilha, para haver o quê? Uma divisão igual e equânime para todos, né? Joias de família, pode deixar em testamento? Bom, nesse caso, joias de família, em regra, as pessoas preferem tratar no codicilo, né? O testamento, ele é para questões de maior complexidade. As joias de família poderão estar inseridas no codicilo, que é como se fosse um mini testamento que abrange de valores, né, de bens de menor capacidade econômica, né, que seja um poder ali econômico menor. Então, as joias poderiam ser feitas de forma de codicilo, tá? Então, joias, quadros, móveis, né, isso tudo pode ser deixado através de codicilo, que nada mais é do que também um mini testamento, né, onde você vai determinar para quem vai ficar as joias da família, né, para quem vai ficar os ouros, né, adquiridos pela família, pelo testador, né? Joás, eu respondi para você, deu para entender? A questão da colação, a colação, gente, o que acontece? O pai adianta uma herança, ele vai adiantar em vida, ele vai fazer uma doação. E na própria doação pode haver o quê? Uma cláusula contratual que não imponha a necessidade de trazer a colação ao final, ou seja, ele recebeu antes, o pai doou para ele. Então, depois ele não vai ter que trazer de novo para ser contabilizado no momento da partilha dos bens deixados pelo falecido. Mas isso tem que estar expresso, ou pode ser feito através de testamento, como nós vimos agora anteriormente, né, quando nós lemos. Então, gente, a colação, ela é um adiantamento de legítima. E a colação existe para igualar essas disposições, para que todos herdem de forma igual. Essa é a intenção da colação, né? Aquele filho que recebeu uma herança em vida, né, do pai em vida, através de doação, que volte o bem para o todo, para que seja partilhado de forma igual. Bom, outras coisas que a gente tem que mencionar acerca do testamento. Por exemplo, se a pessoa faz o testamento e logo ela morre, uma semana depois ela falece, esse testamento tem validade? Sim, né? Muitas pessoas questionam essa questão da proximidade da morte, né? A pessoa fazer o testamento muito próximo da morte. Esse testamento vai ser válido? Sim, ele vai ser válido. Essa questão não interfere. O testamento, ele pode ser feito por pessoas senis, idosas? Pode, desde que não apresente qualquer tipo de doença que fira a capacidade, interfira na capacidade, na manifestação de vontade. No caso, o suicídio, né, outra pergunta que os alunos fazem muito. No caso do suicídio, a pessoa faz um testamento e, posteriormente, suicida. Esse testamento vai ter validade? Não. Não vai ter, perdão, esse testamento vai ter validade? Vai ter validade, né? A declaração de última vontade, desde que ali cumpra, né, as formalidades legais, haverá o cumprimento desse testamento em juízo. Bom, a Carol está perguntando se
a colação não se confunde com pacto corvino, ou seja, é uma transação, né, envolvendo herança. A transação dos futuros herdeiros envolvendo o quinhão, né, dos respectivos herdeiros. Nesse caso, não. Nesse caso, houve uma manifestação de vontade do pai e da mãe e dos próprios irmãos em consentir que houvesse esse adiantamento de legítima, que vai depender ou não se vai ter que ser devolvido ao monte para ser contabilizado, né? Gera muito problema, gera muito questionamento quando existe essa isenção de devolução da colação ao monte. Aí sim, os herdeiros questionam, porque querendo ou não, está o quê? Beneficiando um herdeiro em detrimento ao outro, né? Então, isso mas não é um pacto corvino. O pacto corvino seria o próprio herdeiro fazer negócio já envolvendo o quê? Uma expectativa futura que é a herança, né? Então, ele já vai fazer uma cessão de direitos hereditários com o pai vivo, por exemplo, né? Pacto corvino. Eu vou manipular para que haja uma manipulação, usando ali dolo. Ele não vai haver a possibilidade de ter validade esse negócio jurídico. Por quê? Porque é vício de consentimento. Então, todos aqueles vícios previstos para o negócio jurídico também são aplicáveis ao testamento. Então, deve-se atender ao que é a manifestação de vontade, né? Então, a colação não é considerado pacto corvino, né? Ela é considerada o quê? O pacto corvino é o quê? Um negócio jurídico que é celebrado sem, inclusive, a pessoa ter adquirido o direito, né? O seu quinhão, o seu direito sucessório. Entendeu? Alguma questão a mais? Algum questionamento a mais? Peraí, só um pouquinho. Vamos lá. Uai, cadê vocês? Estão aí ainda? Sim. Vocês não estão quietinhos. Deixa eu ver aqui. Então tá, agora voltei. Tirei o compartilhamento. Alguma dúvida a mais, gente? Não. Não? Aí ela perguntou, então, bem adiantado ao herdeiro, só não irá voltar ao montante se tiver expresso? Sim. Até se não tiver expresso, na época que foi feito o negócio jurídico, o testador pode se manifestar através de testamento, de forma expressa de falar que não precisa trazer a colação, aquele bem que foi disponibilizado ao herdeiro, tá? Então, com relação a essa questão do suicídio, aquela hora às vezes pode ficar alguma dúvida. A pessoa, ela faz o testamento e depois de um tempo ela suicida, de um curto período de tempo ela suicida. Esse testamento vai ter validade? Vai, né? Se esse testamento cumpriu as formalidades, esse testamento vai ter validade. Então, se uma pessoa idosa faz o testamento, nós temos que lembrar que o idoso, ele não é incapaz. Ele não está previsto como uma pessoa incapaz, só se tiver realmente uma doença que comprometa a manifestação de vontade. Então, se não for isso, ele vai poder fazer. Tem muita gente que questiona, meu avô era muito idoso, mas se ele tiver com as suas faculdades mentais, puder manifestar sua vontade de forma expressa, não haverá que se falar em anulação, em decorrência da presença da capacidade, né, de forma, no caso, relativa, não, ele tem capacidade plena, perdão, o idoso ele tem capacidade plena, relativa se ele tivesse uma doença, dependendo aí, né, relativa ou absoluta, dependendo do grau dessa doença, né. Então, gente, o testamento, ele é bem como eu estava falando, ele é muito formal, né. Todas as regras devem ser cumpridas,
Então, o legislador, ele realmente foi categórico e ele exige, se não tiver, né, por exemplo, as testemunhas faleceram, não existe mais testemunha na época, se tiver algum problema no testamento, não vai poder chamar as testemunhas para fazer, né, o juiz ele escutar o depoimento dessa testemunha. Mas se tiver outros mecanismos para se obter essa informação, o juiz ele pode analisar essas questões e poderá consolidar e dar validade para esse testamento. Então, deve-se cumprir as formalidades, sob pena de ter a possibilidade de se invalidar esse testamento. Ok? Então, eu vou disponibilizar para vocês, né, o material dessa aula e também uma atividade. São 5 questões que vocês irão responder lá no AVA para mim, tá bom? Então, no mais, gente, alguma dúvida? Posso terminar a aula? Posso? Então, me despeço de vocês. Fiquem com Deus, boa noite. E a gente se vê amanhã, né? Muitos de vocês eu verei amanhã na aula do NAS à tarde, tá bom? Um abraço. Boa noite, professora.